Amém. Graça e paz, irmãos, da parte do Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é, que sempre será o nosso grande Rei. Nós queremos realmente prestar um culto de adoração ao Senhor. Deus está à procura de adoradores que o adoram em espírito e em verdade, e é que Ele encontre em nós, neste dia, esses adoradores. Amém? Queremos ler a palavra do Senhor no Salmo de número 112. Promessa de vida futura aos piedosos. Diz a palavra do Senhor, Salmo 112. Dá um tempinho para você achar. Amém? Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Preste atenção no próximo versículo. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Amém? Amém. Repetindo o versículo de número 7, eu gostaria que você repetisse aí onde você está também. 12:7 diz: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Amém? Tá? Em dias de fake news, de tantas notícias falsas, nós podemos confiar na palavra do Senhor, e Ele diz que o justo não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. E nós vamos louvar a esse Deus maravilhoso, tá? Porque Ele é o único capaz de tirar o medo, o temor das más notícias, porque diariamente nós estamos ouvindo notícias más, inclusive nossa cidade tem sido palco, de notícias ruins, tá? Mas o nosso coração não deve temer, porque o coração do justo, nós somos justos, não teme más notícias. Senhor, nós queremos nesta noite abrir este culto e dizer: Senhor, o nosso coração não temerá mais notícias. Nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis e parece que um dia é mais difícil do que o outro, mas ajuda-nos a não temer, a continuar confiando no Senhor. Bendito seja o nome da tua glória, agora e para sempre. Receba o nosso louvor e adoração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Aleluia. Vamos adorar ao Senhor, bendizer o seu santo nome. Glória a Deus. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só
meu desejo é vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em sua mim, voz, reinar. reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor de tudo de que tudo. sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reina sobre mim. Vem reinar em mim, Senhor. Reina sobre mim. Reinar em mim, Senhor. Aleluia. Reina, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa nação. Glória a Deus. Há uma unção aqui, há uma unção aí na sua casa, porque o Senhor está Glória a presente. Deus. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no teu santo nome, Aleluia. ali o Senhor se faz presente. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Há uma unção, Já posso sentir Verdadeiramente, verdadeiramente. Deus está aqui. Profetize. Deus está. Declare, Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso, meu irmão. Há uma unção. Há uma unção, Já posso sentir. já posso sentir Verdadeiramente, verdadeiramente. Deus está aqui. Deus está aqui. Há uma unção aqui. Há uma unção,
já posso sentir verdadeiramente Deus está aí. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Declare, Deus está aqui. Glória a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Oh Deus, nós queremos oferecer a Ti a nossa oferta de louvor e adoração. Oh Deus, adoramos o Teu santo nome. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, da cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a alegria de toda a terra. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda contra o inimigo. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Por isso diante dele nos prostramos. Engrandeça o Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande, muito digno de louvor É o Senhor e muito digno de Adora ao Senhor na beleza da sua santidade. na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a alegria de toda a terra. A alegria de toda a terra. Bem forte. Grande é o Senhor em quem Nós temos a vitória pelo nome do nosso Deus. que nos ajuda com
Bem forte, por isso diante de ti nos prostramos. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te, Senhor. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito Senhor, nós confiamos em ti. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos agradecer o teu nome, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te e agradecer-te por tudo que tu tens feito. por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu Ti, Senhor, porque tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és, sobre toda novamente, pois só tu és o Deus, só tu és o Deus eterno, novamente só tu és, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos 3 minutos, um espaço para quem quer dar um testemunho de um feito do Senhor, de um livramento do Senhor, de uma atenção cuidadosa que você recebeu da parte do Senhor nestes últimos dias. Algum? Pode ir. Nosso irmão Ramon. Graça e paz, irmãos. Eu ia esperar até a igreja voltar ao normal. Mas eu falei, Senhor, não aguento mais, já estava esperando demais já lá em casa. Porque a minha bênção é por tudo que a minha família passou. E Deus tem abençoado, porque começou quando o Alan foi internado. E eu fui junto com ele nesse dia. E eu não sabia o que fazer. Mas eu falei, Senhor, eu só confio em Ti. Eu falei, Senhor, eu sei que a gente vai passar provações, mas o Senhor está conosco. Eu lembro que o Alan chegou lá e já estava roxo. Aí eu falei, meu Deus do céu, meu irmão vai morrer aqui, mas eu vou confiar em Ti, Senhor. Aí eu não tinha oxigênio na hora lá no hospital. E eu falei, meu Deus, onde é que vai conseguir oxigênio agora? E na hora, irmão, eu comecei a orar lá. Eu falei, tá, conversando com o pastor. Que eu comecei a orar, eu chamei a atenção de todos para orar junto comigo. Eu falei, eu vou orar agora por cada um que estava lá naquele local. E eu comecei a orar. E logo em seguida, quando acabei a oração, chega o caminhão da White com vários oxigênios. E foi esse oxigênio que salvou a vida do meu irmão que está aqui hoje cantando, que está louvando ao Senhor por tudo que a gente passou. Meu avô, ele morreu, mas eu agradeço a Deus também pela vida dele, por tudo que ele viveu. E eu sei que o Senhor tem a hora para todo mundo, e foi a hora do meu avô, porque ele já estava no estado que ele estava sofrendo, e eu falei, Senhor, se é a tua vontade que ele vá, então deixa ele ir, só que não faça ele sofrer mais, porque eu passei um dia internado com ele lá também. E eu não queria mais ver o sofrimento do meu avô. E Deus quis que ele fosse, e eu sei que ele está num lugar melhor agora. E por tudo que vem passando na minha família, muitas pessoas doentes, e eu vejo a mão de Deus em cada uma delas, e curando, e curando, e curando. Inclusive a minha vida. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, por isso que eu falei. Eu estava lá em casa só esperando a igreja voltar, porque eu não aguentava mais para contar essa bênção que Deus tem feito e vem fazendo a cada dia na minha vida. Então, você que está passando dificuldade, acredite, porque o Senhor
está te abençoando. É na hora certa, é no momento certo, é no momento dele. Amém. Glória a Deus. Amém. Salva de palmas ao Senhor. Para você que está nos assistindo online, eu quero dar uma palavra do Senhor para você. Tá? Ela foi muito boa para mim. Ela estava na minha mente, no meu coração hoje pela manhã, que foi uma manhã muito difícil, mas eu quero dar para você, especificamente, que está nos assistindo pelas redes sociais. A palavra do Senhor diz em Lamentações 3:57: de mim te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste, não temas. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste, não temas. Palavra de Deus para você. Vamos ter um especial pela nossa irmã Ares. Glória a Deus, aleluias. Faz muito tempo que eu não canto só. E faz tempo também que a gente não se reúne. Tem pouquíssima gente aqui, mas eu tive um desejo tão grande de vir à casa do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que é agradável estar na casa do Senhor e em comunhão com os nossos irmãos. E eu quero agradecer ao Senhor também pela vida do meu esposo, que o Alisson, quando ele pegou Covid, ele ficou com 30% do pulmão comprometido. E, irmãos, ele passou 14 dias direto de febre. Era febre, que esse homem, eu digo, meu Deus, ele vai morrer, Pai. Ele vai morrer. Mas, Senhor, Tu tens o melhor para esse homem, não deixa ele morrer. E aí eu orava, e foi uma luta. Pensa, 14 dias direto de febre. E sem poder internar, porque estava internando somente quem já estava com 50% do pulmão comprometido. E orando em casa, louvando, agradecendo e dando os medicamentos, ele ficou bom, para honra e glória do nome de Jesus. Mas assim, essa música que eu vou cantar, ela fala sobre a nação, o nosso Brasil. Porque o Senhor tem me tocado, o Espírito Santo tem me tocado nesses últimos dias, de que a gente deve orar pelo nosso país, pela nossa cidade. Em vez de a gente estar criticando o presidente, os governantes da nossa cidade, o Wilson Lima, esse povo todo, a gente tem que orar, meus irmãos, por eles, para que Deus possa fazer o melhor, para que Deus possa dirigir esses homens. E eu creio que o Brasil tem jeito. Que o Brasil, de uma nação corrupta, será uma nação abençoada. Há quem se alegre com tua dor, e os que celebram o teu mal, mas quem clamará por ti, Brasil, e quem chorará por ti? Tua formosura se esconder, e a tua vergonha é o que se vê. Mas quem clamará por ti, Manaus, e quem chorará? Quem se levantará se a nação clamar? Haverá paz em ti, teu rio fluirá, e serás um manancial de águas vivas. Ó Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Eu profetizo a cura, a restauração sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Há quem se alegre com tua dor, Brasil,
Manaus, e os que celebram o teu mal. Mas quem clamará por ti, e quem chorará por ti? Tu és formoso pra se esconder. Se você sabe, cante. E a tua vergonha é o que se vê. Mas quem clamará por ti, e quem chorará? Quem se levantará se a nação clamar? Haverá paz em ti, Brasil, Manaus. Teu rio fluirá e serás um manancial de águas vivas se a nação clamar. Haverá paz em ti, haverá paz em ti, Brasil. Teu rio fluirá e serás um manancial de águas vivas. Se você crê, levante suas mãos agora e profetiza que o Brasil é do Senhor, que Manaus é do Senhor Jesus. E haverá uma grande restauração para o nosso país, para a nossa cidade, para o povo de Deus. E por amor a ti, eu não me calarei até ver tua luz. Então de ti se dirá, são tuas portas, louvor, teus muros, salvação. Haverá paz em ti, teu rio fluirá e serás um manancial de águas vivas se a nação clamar. Haverá paz em ti, Brasil. Teu rio fluirá e serás um manancial de águas vivas. E serás um manancial de águas vivas. E serás um manancial de águas vivas. Oh Deus, o Brasil tem solução. Amém. Amém. Você que trouxe o seu dízimo e oferta, coloque em sua mão, nós vamos orar agora, cantar mais um louvor ao Senhor, enquanto adoramos com os nossos dízimos e ofertas. Senhor, nós queremos te agradecer, porque todos os dias o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Queremos dizer, Senhor, que a nossa confiança está em Ti. Nossos olhos estão fitos no Senhor. Ajuda-nos a termos fé, confiança e a certeza de que o Senhor realmente é quem cuida de nós. Queremos consagrar os dízimos e ofertas que serão entregues no dia de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a cabeça dos teus servos, sobre a vida deles. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Enquanto cantamos, você pode entregar seu dízimo e oferta.
vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, Eu me humilharei, teu nome gritarei, nome gritarei, como criança eu serei, criança eu serei, mas olha pra mim, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, pés eu chorarei, mas olha pra mim, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. olha pra mim, Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, eu preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. eu farei o que for preciso, Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu eu farei o que olhar. for preciso, Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. olha pra mim, Olha pra mim, Senhor, Senhor, olha pra mim, eu preciso do teu olhar, olha pra mim, Senhor, pois eu preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar. Glória a Deus. Podem sentar-se, queridos. Gostaria de convidar a pastora Meire para trazer a palavra nesta manhã. Amém. Irmãos,
depois eu falo. Amém. Amém. Vamos orar pela pastora Miriam. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, porque mesmo apesar de tantas coisas erradas que fazemos, mas o Senhor tem misericórdia de nós. E nesta manhã e dia, noite, queremos estar ouvindo a Tua voz, Pai. Coloca as Tuas palavras nos lábios da Tua serva, que a sua mente, que o seu coração sejam tomados pelo Teu Espírito nesta hora. Que o Senhor a abençoe. Queremos abrir os nossos corações para ouvir a Tua palavra, porque o Senhor quer falar conosco, com toda certeza. Abençoa Tua serva, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Bom louvar, né? Bom louvar. Amém. Nós vamos meditar um pouco sobre um salmo. Mas não ele todo, é só uma parte dele. E parece que foi combinado os louvores com o que a gente vai meditar hoje, mas não foi. O Senhor dirigiu o grupo, glória a Deus, né? E é muito bom louvar. E o Senhor fala muito conosco neste salmo. Ele vai confirmando quem é Ele, quem é Deus. E nós temos, às vezes, muita dificuldade. Nós, que eu digo, não, menos os crentes, mas as pessoas, de reconhecer Deus como Criador, que acreditam no evolucionismo, mas... Salmo 104, deixa de mistério, né? Vamos ler o Salmo 104. Salmo 104. Nós não vamos lê-lo todo, leia em casa, que ele é muito poderoso, esse salmo. Vai falando sobre a criação de Deus, sobre os dias da criação, fala tudo o que fala o livro de Gênesis. Mas nós vamos meditar a partir do versículo 27 até o 35. Amém? Ele fala assim: todos esperam de ti que eles deem de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envia o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Você pode dar um aleluia? Então, o tema da mensagem é dependência e esperança em Deus. Amém? Glória a Deus. Nos nossos dias, nós encontramos muitas pessoas ansiosas, né? Muitas pessoas com muitas necessidades, depressivas, desanimadas, frustradas, porque a vida não segue da maneira como a gente planejou. Então, nós encontramos pessoas assim. Mas Deus deseja que nós dependamos dEle e esperemos nele. O Salmo ele vai nos dar essa direção de dependência e esperança em Deus. O salmista diz: todos esperam de ti, que eles desde comer a seu tempo. Então, nós dependemos das ações de Deus. Mas existem benefícios para nós quando nós aprendemos a depender e a confiar em Deus. Mas eu faço uma pergunta para você: você realmente
depende e confia em Deus? Amém? Glória a Deus. Então, vamos ver nessa passagem como nós somos beneficiados quando nós dependemos e quando nós confiamos em Deus. Então, o primeiro benefício de que nós precisamos depender e confiar em Deus é que nós conseguimos perceber as ações de Deus nas nossas vidas. Quando nós olhamos para Deus com esse olhar de dependência, nós olhamos as coisas ao nosso redor e nós conseguimos perceber as ações de Deus. Então, quando nós lemos o Salmo 104, nós vamos ver ele falando coisas que na época dele, ele não tinha o conhecimento que nós temos hoje, conhecimento científico e conhecimento de grandes coisas. Então, ele fala da criação de uma maneira poderosa, como se ele conhecesse detalhes de muitas coisas, mas na realidade ele não conhecia tanto quanto nós conhecemos hoje. Ele fala de coisas animadas e inanimadas com um grande conhecimento de causa, parece. Mas por que que ele olha as coisas desse jeito? Porque quando nós conseguimos olhar para a criação de Deus ou as coisas de Deus com uma visão espiritual, nós conseguimos perceber Deus naquela situação. Então, todos nós conhecemos o que fala Romanos 1:20. Alguém pode ler Romanos 1:20 para você ver como o apóstolo Paulo confirma tudo o que o salmista está falando aqui, no sentido de olhar para a criação de Deus com uma visão espiritual. Alguém pode ler? Então, nós percebemos a existência de Deus e o mover de Deus, a ação de Deus por meio das coisas que foram criadas. E aí ele fala, nós somos indesculpáveis se nós não conseguimos perceber isso. Diante de situações difíceis que nós estamos vivendo, ainda assim, se nós olhamos com uma visão espiritual, nós conseguimos perceber Deus naquela situação. Então, por exemplo, tudo que Deus criou é tudo muito complexo. Quando olhamos as coisas com uma visão sem detalhes, né? Quando nós olhamos o todo, nós vemos que nós observamos o todo. Mas quando vamos olhar os detalhes, tudo é muito complexo. E tudo tem uma função específica. Tudo tem uma função específica na criação. E se nós olharmos o ser humano, nós olhamos para ele como uma pessoa, mas essa pessoa ela tem uma formação muito complexa. E quando a ciência já vê isso, né? Cientistas já reconhecem isso, que o ser humano ou o ser vivente, animais e homens, são muito complexos na sua composição. Você sabia que sabe, né? Cada osso da mão tem o seu nome, cada dente tem o seu nome, cada dente tem a sua função. Então, quando se faz aquelas questões de arcada dentária, porque cada dente tem um nome específico, é possível saber exatamente o que foi tirado e o que não foi. Mas porque a criação de Deus é complexa. Mas ela é perfeita. Ela é perfeita. Então, a palavra do Senhor, a gente leu, cantou ainda agora, né? Olha para mim. Mas quando Deus olha para nós, a palavra fala aqui, como só olhar para a terra, Ele faz tremer a terra, né? O Senhor, Ele faz tremer a terra. Todos esperam de ti que Ele desde comer a seu tempo. O salmista fala. E segue com um raciocínio que não tem argumento contrário, porque é a lógica, quando ele fala, todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Não tem argumento contrário a isso.
E todos nós dependemos da ação de Deus. Aqui nessa passagem, o salmista está falando sobre as águas, sobre os mares, sobre as montanhas, sobre os peixes, sobre os animais marinhos, e que todos dependem dele. Mas nós podemos trazer para nós. Todos nós dependemos de Deus. Todos nós dependemos de Deus. E olha ao seu redor. E tente enxergar o tempo e o modo com uma visão espiritual. Se você perdeu algum ente querido, amigos ou parentes, chore a sua dor. Mas não se desespere. Espere em Deus. Espere em Deus. Muitos salmos falam isso. Então, quando nós não temos que desconsiderar os nossos sentimentos. Nós perdemos algum ente querido, mas nós não podemos desconsiderar isso. Mas a nossa esperança e a nossa confiança, ela precisa permanecer em Deus. Mesmo que tudo pareça perdido. E o salmista, ele vai nos lembrando isso. Quando nós não lemos a palavra, quando nós não conhecemos o que Deus quer dizer para nós nos desesperamos. Então, a questão é, espere em Deus. Vários salmos vão falar isso para nós. Mas qual é o outro benefício que nós podemos ter por confiar e esperar em Deus? Então, o segundo benefício é reconhecer o estado de Deus. Como é que eu reconheço o estado de Deus? Olha o que fala o versículo 31 e 32. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz temer. Toca as montanhas e elas fumegam. Você reconhece que a glória do Senhor, ela é para sempre. Existe um Provérbios muito poderoso, que é o 23, o 15 e o 16. Se alguém puder ler, Provérbios 23, 15 e 16. Alguém leia, por favor. Se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Alegrará o meu íntimo quando teus lábios falarem coisas retas. Não é maravilhoso? Você gostaria de alegrar o coração de Deus? Então, ele fala, se você fala coisas retas, o coração de Deus, ele se alegra. E a gente vai reconhecer Deus em todos os ambientes, nas pessoas, até em um local onde há luto. Nós reconhecemos Deus. Se os nossos olhos estão em Deus, nós vamos reconhecer Deus em todas as circunstâncias. Então, os irmãos, eu não sei se os irmãos conhecem a história do George Miller. Já foi falado muitas vezes que ele orou 50 anos pela conversão do amigo dele. Vocês conhecem essa história? A biografia do George Miller conta que ele era um homem de oração, que ele tem todas as orações dele, ele escrevia e ele falava quando ele orou, como ele orou e as respostas de oração. E tem muitas orações dele que foram respondidas. É surpreendente a quantidade, que eu não lembro agora, mas muitas foram respondidas. E ele orou por um amigo durante 50 anos. Ele orava pela conversão das pessoas, mas em especial esse amigo. E durante todos esses anos, o amigo não queria saber de Deus, mas ele não desistiu de orar. E o George Miller, se não me engano, morreu com mais de 90 anos. E ele, no dia do velório dele, o amigo se converteu. Então, que é aquela questão, mesmo no lugar onde há luto, nós podemos ver o mover de Deus. Parece que no lugar de luto não tem motivo para você se alegrar, né? Não tem motivo. Mas quando uma pessoa se converte exatamente no lugar do luto, a Bíblia diz que há festa no céu. Então, eu não sei se vocês gostam de culto fúnebre. Vocês gostam de culto fúnebre? Não, né? Mas vocês gostam das mensagens de culto fúnebre? É interessante, eu já assisti algumas mensagens em culto fúnebre que eu acho maravilhosa. Não é a questão do culto, mas a mensagem em si.
aquele momento é um momento propício para você falar determinadas coisas e a pessoa perceber que Deus é bom em todo o tempo e que Ele salva. Então, a palavra fala que a glória do Senhor é para sempre. E o seu olhar muda as circunstâncias. Nós cantamos, olha para mim, né? Então, nós queremos que Deus olhe para mim, para nós. E o olhar de Deus muda as circunstâncias ao nosso favor. E Ele quer que nós percebamos isso. Que o olhar dele muda as circunstâncias em nosso favor. Ele espera que tenhamos um coração nele. Interessante o Salmo 104, porque quando a gente lê, nós conseguimos perceber realmente que Deus é Criador. Nós já sabemos disso, mas Ele vai detalhando tanto que não tem como nós não nos apegarmos a isso e glorificar o Senhor. Mas existe um terceiro benefício em confiar em Deus, que é o nosso estado de adoração, o nosso estado de confiança, o nosso estado de glorificação. Então, veja o que fala no versículo 33 a 35. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação e eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendize a minha alma ao Senhor. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Quando nós lemos uma parte dos salmos, a metade dos salmos, eles nos convidam a louvar e glorificar o Senhor. E não somente o salmo, mas quando nós vemos em toda a Bíblia, desde Gênesis, a gente observa essa questão de que o Senhor ele gosta de ser adorado. O próprio Jesus falou isso em João 4, quando ele está lá em conversa com a samaritana. O pastor Cleudo, ele falou ainda agora sobre isso, que o Senhor busca verdadeiros adoradores. Mas vamos ver o que fala lá em João capítulo 4, versículo 23. Eu vou ler aqui para os irmãos. João 4, 23. Jesus falando, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é este que o Pai busca, que o Pai procura para seus adoradores. Então, o que nós precisamos fazer nesse tempo? Somente adorar. Interessante que quando nós lemos a história de Davi e quando nós lemos 1 Samuel e parte de 2 Samuel e nós vemos algumas situações que Davi está passando, que ele passa, ele está lá no livro contando toda a história, mas quando a gente vem para os Salmos, nós vemos salmos maravilhosos escritos naquela situação difícil dele. Então, em situações fáceis ou difíceis, ele encontrava motivos para adorar o Senhor e para glorificar e para agradecer. Então, mesmo em uma situação de perigo, quando ele via o livramento, ele ia escrever um salmo agradecendo a Deus pelo livramento. Às vezes nós temos dificuldade de fazer isso. E talvez nessas situações que nós estamos passando agora, nós não entendamos tantas coisas. Nós não entendemos por que tantas pessoas estão sofrendo próximo a nós. Nós não entendemos por que algumas famílias perderam mais de um ente querido. Não entendemos por que crianças e jovens, adolescentes, perderam pai e mãe. Não entendemos por que casais que se davam tão bem perdeu um dos cônjuges, né? Um dos cônjuges se foi e o outro ficou. Nós não entendemos tantas coisas. E nós não vamos ter respostas para essas coisas. Mas o que nós precisamos fazer é continuar dependente e confiante em Deus. Nós não podemos perder a nossa confiança por coisas que nós não entendemos.
Se nós dependemos de Deus, como fala aqui esse salmo, todos dependem de ti. Todos dependem de Deus. Mesmo que aqui nessa passagem o salmista esteja se referindo às coisas que estão nas águas, né? Ele diz, olha, todos dependem de ti para dar alimento a seu tempo. Então, todos nós dependemos de Deus para quando Ele fazer as coisas no tempo dEle. Nós temos dificuldade de aceitar as coisas no tempo de Deus, porque nós queremos no nosso tempo. E nós precisamos somente aprender a depender e confiar. Quando nós dependemos e nós confiamos. Se eu dependo, eu confio. Então, tem coisas que parece o impossível acontecer. Tem um louvor ali que nós vamos cantar depois. Mas ele fala assim, né? Quando as coisas parecem impossíveis, ele consegue confiar em Deus. Deus, ele vai fazer a coisa na hora certa, no momento certo. Ontem eu conversava com meu irmão e ele dizia que ele quer muitas coisas de Deus. Ele é alguém que tem muito de Deus já, mas ele diz, Meire, eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. E ele quer fazer muitas coisas para Deus, né? E eu falando para ele, olha, não é no teu tempo. É no tempo de Deus. Deus vai te preparar para isso. Não é agora. Ele disse, eu não sei, Deus não me dá uma direção, o que eu tenho que fazer, mas é no tempo de Deus. O que Jesus fala lá em Mateus 6, quando ele está falando sobre... Ele está ensinando os discípulos a oração do Pai Nosso. Alguém pode abrir Mateus 6, versículo 10? Alguém pode ler? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, isso é confiança. Quando Jesus está dizendo, olha, orem dessa maneira, deixa que a vontade de Deus se estabeleça na sua vida. É confiança plena em Deus. Mas nós não podemos somente dizer para o Senhor, Senhor, faz a tua vontade. Nós precisamos confiar nesta vontade de Deus. Então, estamos vivendo um tempo difícil, de incerteza. Tem muitos que estão desempregados, lá em casa são 2. Eu estou doida que trabalham, mas não tem emprego agora. Então, muitas famílias têm algumas pessoas desempregadas em casa. Às vezes é o pai, o provedor, que está sem trabalho e sem poder trazer o alimento que ele quer trazer para casa. Interessante que todos dependem de Deus, né? E Deus abençoa e Deus vai alimentando. Se confia em Deus, Deus vai alimentando. Mas nós precisamos depender de Deus. Nessa circunstância difícil, que quando você olha e você não vê uma luz no fim do túnel, depender de Deus é o segredo. E Jesus fala para Deus, faça-se a tua vontade. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, por isso, existe benefício em depender de Deus. E o primeiro benefício é depender, é perceber as ações de Deus, é reconhecer o estado abençoador de Deus e desenvolver ações que glorificam a Deus. As nossas ações, as nossas atitudes, elas têm sempre que ter em mente glorificar a Deus. Não é fácil nos tempos de hoje. Para você ou para nós que vivemos em um mundo muito moderno, onde Deus está saindo da vida das pessoas, das instituições, da sociedade, a gente parece ser um estranho no ninho, mas realmente nós somos. Então, a gente precisa continuar nessa dependência, não indo junto com a multidão, né? Como nós acabamos de ler, não importa a multidão, mas eu sei o que eu preciso do teu olhar. Então, não importa a multidão, você sabe quem é Deus, nós sabemos quem é Deus, e a gente não tem que se envergonhar disso, e permanecer orando, Senhor, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. E que venha o reino de Deus nas nossas vidas. E nós podemos orar por isso. Você pode vir aqui à frente se você quer que Deus faça a vontade dele na sua vida.
continuamente, e você vai permanecer confiando e dependente dele, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Pegue na mão do seu irmão. Não pode pegar na mão do irmão. Não pegue na mão do irmão, nem fique muito junto. Mas vamos orar. E leia o Salmo 104 em casa. Tem um doutor, eu não sei qual é a especialidade dele, ele é criacionista. E ele fala que este salmo, ele realmente traduz o que a ciência tem descoberto a respeito das coisas sobre a criação de Deus. E esse salmo, a ciência confirma muito do que está escrito aqui. Então, não tem dúvida de que Deus era que estava inspirando o salmista e que nós também temos que olhar as coisas com uma visão espiritual, mesmo diante da pandemia. Mesmo diante da pandemia, amém? Senhor, nós queremos exaltar o Teu nome e aprender como salmista, Senhor, em todas as circunstâncias, Te glorificar. Nós costumamos cantar um louvor que diz: Te louvarei, não importam as circunstâncias. Que esta seja uma realidade na vida do Teu povo santo, Senhor. Que nós consigamos Te louvar independente das circunstâncias. Obrigada pelas bênçãos desse tempo nas nossas vidas. Obrigada porque o Senhor é bom em todo o tempo, Espírito Santo, e gera, Senhor, no nosso coração o desejo de Te adorar. E como Jesus falou para a samaritana, que o Senhor busca verdadeiros adoradores. Que nós, o Senhor, nos encontre, Espírito Santo, como verdadeiros adoradores nesta terra, no lugar onde estivermos. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos meus irmãos, Senhor. Que tenhamos esta semana, uma semana próspera na Tua presença. A Tua palavra diz: buscar em primeiro lugar o Seu reino e a Sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Essas coisas, Senhor, são aquelas coisas que o Senhor nos dá e que nós necessitamos. Espírito Santo, que nós confiemos nisto, que busquemos em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Tenhamos motivos para Te adorar, Senhor, para a Tua glória. Abençoa meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos louvar. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, Tu és Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade
descansar. Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Glorifique ao Senhor. Você está feliz com o Senhor? Então diga para Ele: aleluia, Senhor. Mais forte para Ele. Nós dizemos, Senhor, a Ti, aleluia. Mais forte, aleluia. Nós declaramos, aleluia, o Teu nome. Se o mar me submergir, E submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. sobre as águas. Só Tu és, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém. E agora, quando nós estávamos cantando, me veio ao coração, à mente, né, que Deus tem reservado algo grande. Eu não sei o que é para a cidade de Manaus. Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. E Ele vai cumprir o seu propósito em relação à nossa cidade. Me veio com leveza ao coração. Deus tem algo grande para a nossa cidade. Aleluia.
Ele vai trocar a vergonha por dupla honra. E o seu nome será glorificado. Eu não sei quando, não sei como, mas Ele tem algo grande para a nossa cidade. Vamos orar. Igreja do Senhor Jesus Cristo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, amados, presentes aqui nesse momento. Seja com a igreja de Deus em Manaus, seja com a igreja do Senhor no Brasil, seja com a igreja do Senhor nos 4 cantos da terra, agora e até aquele glorioso dia em que o Senhor fenderá os céus e vier para nos buscar. Amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o Dia da Vitória com alegria para o Senhor, finalizando. Bem alegre. Te aguarda o sol, como a brisa só um dia soprar, como a terra sempre espera a chuva, como o rio anseia pelo mar. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que eu sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não haverá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar. Bem forte! O dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que eu sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar. O dia da vitória! O dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que eu sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar, bem forte, Ele enxugará.